Isaías, no capítulo 43, usado por Deus, prega para uma nação que estava em arrependimento. A nação de Israel estava passando por um processo de arrependimento. Quem já leu o livro do profeta Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus nascer, eu li a princípio o livro do profeta messiânico, fiz isso para provocar a sua mente, porque Isaías é o profeta do Messias. Nenhum profeta antes e nenhum profeta depois falou com tanta precisão de detalhes a história da vida de Jesus de Nazaré como Isaías. É Isaías que disse: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. 700 anos antes de Jesus nascer, esse profeta falou como Jesus nasceria. E ele também contou os últimos dias de Jesus, quando ele disse que ele não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Era um homem sofrido, experimentado no trabalho, homem de dores. É Isaías que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. É Isaías que vai falar para nós sobre as duas naturezas de Jesus, o homem e o Deus, quando ele diz assim: eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Menino e filho não é a mesma coisa no texto de Isaías. Menino é aquela criança que nasce do ventre da mãe. Eis que o menino nasceu, mas o filho não nasceu, porque ele é eterno desde a eternidade. Um filho se nos deu. Isaías estava dizendo: Jesus, o homem, vai nascer da barriga de Maria, mas o Cristo que estará dentro desse Jesus não vai nascer porque ele é Deus. Deus que nasce não é Deus. Deus é Deus porque ele cria. Então esse Cristo, ele não vai nascer, ele será dado. O Filho foi dado. Então Isaías é um profeta que de longe fala de Jesus com uma propriedade extremamente linda e com precisão e riqueza de detalhes. Mas aqui no capítulo 43, como eu disse a vocês, Isaías está profetizando a um povo que está em processo de arrependimento. Os primeiros 39 capítulos de Isaías fala de profecias duras, Deus chamando a atenção do povo, porque o povo estava vivendo uma vida desregrada, em pecado. Mas no capítulo 40 para frente, Isaías amortece a sua profecia e começa a liberar promessas de Deus. E Deus só está fazendo promessas porque a mente divina enxergou antes da hora acontecer que Israel ouviria aquelas profecias e se arrependeria. Do capítulo 40 para frente nós temos um Israel arrependido. E é esse Israel arrependido que vai receber de Deus uma promessa poderosa. A promessa é dividida em duas fases. O Senhor fala como se fossem coisas antagônicas. Ele diz assim: eis que derramarei sobre vocês a minha presença e do meu Espírito. Meu Espírito falará convosco, porque eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Mas o Senhor continua dizendo, e no meio das suas promessas ele diz assim: se um dia vocês passarem pelas águas, as águas não podem te afogar, mas se passarem pelo fogo, o fogo também não pode te queimar. São duas profecias distintas, antagônicas: água e fogo. A água pode apagar o fogo, mas se o fogo for muito intenso, ele pode fazer evaporar a água. O Senhor está falando sobre duas promessas. É como se ele pegasse o seu povo e dividisse ele no meio e dissesse: Isaías, como o povo está em arrependimento, eu quero dar a eles um motivo para me servir, eu quero fazer promessas a eles. Só que nem todos podem ouvir as mesmas promessas. E o Senhor então diz: para uma parte do meu povo eu posso liberar essa profecia, se passar pelas águas, elas não te afogam. Mas para uma outra parte do meu povo, Isaías, eu posso dizer assim: se passar pelo fogo, ele não vai queimar vocês. Eu não sei se você percebeu o teor das profecias. A primeira profecia é uma profecia que dá para compreender, aceitar, dá para acreditar nela. Pergunte por quê? Porque todo ser humano em vida passa pelo processo do afogamento ou do pré-afogamento. Todos os que estão aqui dentro já quase se afogaram uma vez na vida, quer seja no rio, quer seja num lago, quer seja numa represa, num córrego, quer seja na piscina, debaixo do chuveiro ou bebendo água. Alguém aqui já bebeu água e a água entrou pelo lado contrário? Você teve que tossir, saiu água pelo nariz? Quem já passou por isso aqui? Todo ser humano já passou pelo pré-afogamento. E olha o que o Senhor está dizendo: se passares pelas águas, elas não te afogam. Se passar pelos rios, eles não te submergirão, ou seja, eles não vão te tragar para dentro dele. É o Senhor fazendo promessas com águas. E promessas com águas são promessas simples de serem entendidas, porque todos
passamos por isso e sobrevivemos. Se isso é real, todos nós, já se cumpriu na nossa vida a profecia: se passar pelas águas, elas não podem te afogar. Amém? Mas a segunda parte da profecia não é normal, não é uma profecia fácil de ser compreendida ou entendida, porque é uma profecia que eu chamo de louca, eu chamo de absurda. É o Senhor dizendo: se passar pelo fogo, Ele não queimará você. O Senhor não está falando aqui com pessoas que sobreviveram ao fogo, não está falando de pessoas que andaram pelo fogo e tiveram queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. O Senhor não está falando de pessoas que passaram pelo fogo e o fogo queimou a roupa, mas não queimou a pele. Não é isso. O Senhor está dizendo: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Essa promessa não é nada fácil de entender e nem de interpretar. Pergunte por quê. Na história universal do mundo, só há um grupo de pessoas que sobreviveram ao fogo. E eu não disse história bíblica, eu disse história racional do mundo. 3 moços tiveram a experiência do contato com o fogo e não foram queimados. O nome deles é? Não. Esse aí é um apelido deles. E é um apelido maldito. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes que exaltam deuses pagãos da Babilônia. Nenhum crente deveria decorar esses nomes. Os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 nomes adoram ao Deus que fez os céus e a terra. Só esses 3 moços, doutora Fabiana e Euseni, que passaram pelo fogo e não foram queimados. Então eu costumo dizer que eu tenho aqui em Isaías 43 2 promessas. Uma promessa simples e uma promessa complexa. Eu tenho uma promessa que qualquer um pode ouvir e aceitar, mas eu tenho uma outra promessa que só aceita quem é tão louco quanto louca é a promessa. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aqui dentro dessa vigília hoje não veio normais. Os normais uma hora dessa estão dormindo. Os normais uma hora dessa estão lá roncando. Os normais uma hora dessa já saíram do estado alfa, Marcelo, estão no estado beta. Agora aqui na vigília só veio os loucos, só os anormais. Só um louco, um anormal está nos ouvindo agora pela rádio, pela Benção FM. E é para esses loucos que Jesus me trouxe para pregar nessa madrugada. Simples, qualquer um pode pregar e qualquer um pode aceitar. Imagine você estar no culto aqui, o pastor Joelson todo inspirado levanta e começa a dizer: assim diz o Senhor, eis que assim como salvei a família dos outros, salvarei a sua. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem acredita nessa promessa? Por que é que você acredita? Por que você aceitou com tanta facilidade? É simples, o seu inconsciente carrega memórias das quais você não se lembra, mas o seu espírito entra em ebulição quando você ouve alguma coisa que o seu espírito testifica. São promessas que você já viu se cumprir na vida de alguém. Você está na igreja, viu Jesus salvar o filho de alguém, o marido de alguém, a esposa de alguém, a mãe ou o pai de alguém. Como os seus olhos viram, você tem mais facilidade para crer. Por isso que quando eu disse, você se abriu e recebeu, porque é uma promessa simples, é uma promessa que pode acontecer de verdade. Por exemplo, você está num culto, o pastor pregando e ele libera a seguinte palavra: eis que o anjo do Senhor acampará ao seu redor nesta noite, e ele te livrará de todo mal, e você irá em paz para a sua casa. Quem crê nessa profecia? Por quê? Porque o seu espírito, em contato com o seu inconsciente, te fez lembrar, mesmo sem você compreender, que você conhece alguém, ou você mesmo já foi livre da morte alguma vez. Você sabe que existem presenças de anjos que podem nos livrar da boca dos leões, da mão de demônios. E eu tenho certeza que esse lugar tem 2 grandes multidões hoje. Uma é esta multidão de carne e osso, e a outra multidão está um pouquinho acima de nós. Se cada um que aqui está tem um anjo que acampa ao seu redor, para esta multidão de pessoas tem uma multidão de anjos aqui em cima. Vamos aqui viajar? Pode imaginar o que esses anjos estão fazendo agora? Esses anjos foram enviados para a terra para guardar você e a sua família. Depois que eles vieram te guardar, tem muito tempo que um não se encontra com o outro. Mas uma vigília como essa, até os anjos ficam felizes. Tem um anjo do lado de cá e o outro do lado de lá, chamando um pelo nome, dizendo: faz tempo que eu não te vejo. Eu dizendo: pois é, eu saí do céu já tem 20, 30, 40 anos. E o que você está fazendo? E ele está apontando aqui para baixo: está vendo aquele ali? Aquela lá? Eu sou o anjo da guarda deles. Em cima que eu tenho que pedir a Deus para guardar eles, e tem um cheio de espada, a asa está quase quebrada.
pesada, porque é ataque de demônios demais. Você já imaginou o anjo que me guarda? Já imaginou? Eu acho que ele reveza com outros dois. Tem que ter 3 para aguentar o dia a dia, porque os anjos estão ao nosso redor. Amém? Quem crê nisso? Então isso é parte da profecia normal. Diga normal. Agora respire fundo. Robson, muda a música. Tem uma parte dessa profecia que não é nada normal. Se passar pelo fogo. O que é o fogo? O fogo é o elemento mais poderoso do universo. O fogo evapora a água, queima a madeira, derrete o ferro. A Bíblia Sagrada diz na Epístola de São Pedro que a terra será burilada através do fogo nos últimos dias. Quando Deus quer falar de punição eterna, Ele diz que há um lago de fogo esperando o próprio inferno. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: se levantar contra você a maior força do mundo, ela não pode te tocar, porque eu estou guardando a sua alma. O meu corpo está arrepiado. É a maneira de Deus dizer assim a você: para você eu tenho promessas extravagantes, tenho promessas sobre-humanas, tenho promessas que a mente natural não consegue compreender nem racionar. Por quê? Porque não pode ser entendido na esfera da terra. Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele te fez promessas. E Ele não te fez promessas comuns. Como eu disse, os comuns estão em casa dormindo. Eu duvido que alguém que está aqui dentro nessa noite nunca tenha recebido uma profecia, quer seja diretamente da boca de um profeta, quer seja na leitura da palavra, quer seja no culto, numa vigília, numa manhã de consagração. Você não tem culpa de ter estado naquele lugar. Foi o próprio Deus que veio através daquele vaso e falou com você. E aquilo que Deus falou, Ele me trouxe aqui para dizer que Ele vai cumprir. Por mais louco que seja, vai acontecer. Você crê nisso? Mãozinha direita para cima, chacoalha a mão, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre o ombro da pessoa, chacoalha ela até ela acordar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua fé, para sacudir as suas promessas. E só quem tem promessas grita para acordar. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha alguns anos atrás. Final do culto, estou lá embaixo vendendo meu material. Chegou um mineiro perto de mim, bem matuto, mas bem matuto. Pense no menino da roça. E ele olhou para mim e disse assim: ó pastor, eu senti de te dar um presente. E eu disse: eu senti de receber em meu nome. Faz tempo que ninguém sente de dar nada para a gente, né? Ele enfiou a mão numa sacolinha de plástico e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Até hoje eu não entendi o mistério, mas eu estava com fome, desembrulhei a paçoquinha e danei a comer. Comecei a comer a paçoquinha. O mineiro falou: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: meu filho, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Eu falei: então pastor, ontem eu fui numa vigília. Eu não sou gente. Eu falei: você foi aonde, meu filho? Eu falei: uma vigília. Eu falei: é? Eu falei: é. E isso aqui é oração por quê? Ih, pastor, porque eu fui numa vigília. Só que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: o que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, os crentes parecem que recebem o Espírito do Bruce Lee. Não põe copo aqui que eu vou jogar. Você só tira esse copo daqui, tira ele daqui. Nunca pedi copo aqui. Toda vez que eu venho aqui eu derrubo o copo. É que ele queria aparecer na fita. Uma salva de palmas para ele, por favor. Pronto. Todo mundo sabe, quando eu preguei, eu já derrubei o copo, joguei no meio dos irmãos. Se a minha sogra estivesse aqui, eu até ia beber a água. I love you. Você era a sogra mais famosa do mundo. Ai, Jesus, eu creio em milagre. Vamos lá. Eu perdi até o nome que eu estava aprendendo.